Sejam bem-vindos ao canal Jaque e Aquino de Moto. E hoje estamos trazendo mais um vídeo da Expedição RN, que é conhecer e filmar todas as cidades do estado do Rio Grande do Norte. E a cidade que vamos conhecer hoje é uma cidade muito bela e com muita história para contar. E é a cidade de onde nasceu dois dos mais importantes governadores do estado do Rio Grande do Norte. E a cidade de hoje é Serra Negra do Norte. BR-427. Estamos indo com destino à cidade de Serra Negra do Norte, já na divisa com a Paraíba. E não são as placas que nos informam que estamos chegando na cidade, são as exuberantes serras da região. Aqui é difícil não se impressionar com tanta beleza. Serra Negra do Norte, ou como chamam os moradores, apenas Serra Negra. E Serra Negra do Norte é conhecida como a terra do boné, porque aqui tem muitas fábricas de confecções de boné. E antes de continuarmos conhecendo esta belíssima cidade do Seridó, nós gostaríamos de pedir gentilmente para quem não for inscrito no canal, que por favor se inscreve, deixem seu like, se estiverem gostando do vídeo, compartilhem, comentem, ativem o sininho para os próximos vídeos da Expedição RN e venham com a gente conhecer Serra Negra do Norte. Assim que entramos na cidade, ficamos encantados com a pequena cidade seridoense, uma cidade limpa, bem organizada e valorizando seus antepassados como dois dos seus principais personagens, os ex-governadores Dinarte Marins e Juvenal Lamartine. Serra Negra do Norte é um município do estado do Rio Grande do Norte que está localizado na região do Seridó e fica a 300 quilômetros de Natal, a capital do estado, e a 164 de Mossoró, terra de lendas, história, tradições, gente simples e feliz. Serra Negra do Norte, a cidade que surgiu da fé a Nossa Senhora do Ó e o inacreditável roubo da Santa. Uma cidade com um patrimônio arquitetônico preservado traduz aos olhos do visitante a parte mais visível da antiga história da Sesmaria de Serra Negra. Nas ruas da cidade, as paredes coloridas de casas parecem relembrar o passado. Muitas dessas fachadas estão aqui há mais de 2 séculos. Quase nos fazem pensar que viajamos no tempo. Distrito de Caicó, o núcleo urbano de Serra Negra se desenvolveu ao redor da igreja, erguida em 1781. O santuário foi dedicado a Nossa Senhora do Ó, protetora das mulheres em trabalho de parto. E em 3 de agosto de 1874, que desmembrou-se o município de Caicó. Serra Negra é uma cidade com 8.000 habitantes, localizada no Seridó. Sua emancipação aconteceu em 1874, mas tudo começou bem antes, com a ocupação desse lugar por colonos devotos que aqui iniciaram a criação de gados. Existem 2 versões para o nome Serra Negra do Norte.
Uma das versões, que é a mais científica, foi devido ao seu aspecto escuro da vegetação da serra, que na época a serra era denominada de Serra Velha. Esse grande rochedo que faz uma sombra para a cidade, que hoje ela recebe o nome de Serra Negra. O povoamento de Serra Negra do Norte só foi iniciado com a doação de uma grande fazenda e de todo o patrimônio à igreja pelo filho de um fazendeiro, devoto de Nossa Senhora do Ó. A adoração a Nossa Senhora do Ó chegou à Serra Negra com os portugueses e motivou o início da construção da igreja, com a construção a partir da primeira capela. Foi construída uma capela mais simples, mas como a sua devoção era muito forte e pensando em erguer uma capela com bases mais sólidas para a devoção, por volta mais ou menos de 1774, a antiga capela foi demolida, se erguendo a capela, a atual matriz de Nossa Senhora do Ó, que foi concluída em 1781. A Igreja Matriz Nossa Senhora do Ó está localizada no centro e é um dos maiores destaques, não só do município, mas também de toda a região, pelo seu significado e por sua arquitetura de linhas coloniais. A cidade tem uma relação especial com a Nossa Senhora do Ó desde o início e muitas histórias curiosas fazem parte dessa relação. Em 1735, a primeira capela erguida na cidade ganhou uma imagem de Nossa Senhora do Ó que veio de Portugal. Só que detalhe, mandaram a imagem errada. Mesmo assim, os devotos passaram um bom tempo orando e adorando por ela, até que no fim do século XVIII veio a imagem correta, linda, banhada a ouro e com várias joias, um orgulho para a cidade. Até que um triste episódio aconteceu. Era uma imagem muito bonita, que tinha um valor cultural, histórico e também financeiro pela sua caracterização, e por volta de 1974, aconteceu que a imagem foi roubada da Igreja Matriz. Isso mesmo, foi roubada. E no dia 22 de julho de 1974, por uma janela da sacristia da Matriz, arrombaram a janela e levaram a imagem da santa. Segundo contam as histórias, a imagem foi roubada com a ajuda de um morador da cidade que recebeu dinheiro para isso. Dizem que a imagem não foi para uma pessoa da cidade, e sim para pessoas que tinham contato com a cidade, e foi para dar de presente a uma pessoa poderosa do país. Um político da região mandou roubar a imagem para dar de presente a este homem, que era um colecionador de imagens. Segundo contam a história, a imagem foi levada para o Rio de Janeiro e até hoje não tem fatos concretos que sinalizem o paradeiro da imagem de Nossa Senhora do Ó. Nenhuma notícia da santa, apenas boatos e histórias que os investigadores foram atrás e acabaram que não eram concretas e nunca chegaram ao paradeiro da santa. Muitos dos religiosos e devotos ainda têm fé de que a imagem apareça e que componha novamente o altar da igreja, que foi construída justamente para servir a Nossa Senhora do Ó. O luto e a tristeza pelo roubo da santa foram tantos que por 12 anos os fiéis adoraram a imagem da santa em um quadro, inclusive nas procissões, porque eles esperavam que a imagem voltasse, fosse recuperada. Na década de 80, uma réplica chegou à cidade, acalmando os devotos. O roubo da santa mexeu tanto que até o hino dedicado à santa foi mudado.
E até hoje o roubo é lembrado pelos serranegrenses. E aqui há até um ditado popular que todos os moradores conhecem bem, que é: "Ah, isso acontece, mas a santa não aparece." Quando chegamos em Serra Negra, a gente se apaixonou pela cidade, uma cidade que preserva sua cultura. As casas ainda têm sua arquitetura antiga, com uma praça muito charmosa, enorme, com muitas árvores, tem o coreto, a igreja. Nós já conhecemos muitas cidades arborizadas, mas como as do Seridó e como Serra Negra do Norte, ainda não. A cidade até é conhecida como a cidade do cinema, porque tem muitas paisagens que dá para fazer documentários, filmes e várias outras produções. Inclusive a cidade já foi gravado filmes e vários documentários. E as casas ao redor da praça só podem mudar a pintura, o estilo delas não podem mudar. A outra versão sobre a origem do nome da cidade é uma versão lendária, que conta-se as histórias que uma escrava de Manoel Pereira Monteiro foi colher lenha ao pé da serra e que tenha sido devorada por uma onça. Inclusive o hino de Serra Negra sinaliza essa lenda. A pequena cidade aparece entre as grandes histórias potiguar, berço de famílias tradicionais da região. Serra Negra já deu ao estado 2 governadores, o Juvenal Lamartine e o Dinarte Marins. Juvenal Lamartine, carismático, visionário, jornalista, magistrado, foi daqui que ele saiu a cavalo para conquistar o poder e se transformar num dos maiores políticos e mais populares do século passado, no estado do Rio Grande do Norte. E daqui também saiu o ex-governador Dinarte Marins, ex-governador, ex-senador. Ele começou sua vida pública como delegado de polícia e governou o estado do Rio Grande do Norte por 5 anos. Serra Negra do Norte, cidade de grandes histórias, terra de Nossa Senhora do Ó. E em todas as cidades do estado do Rio Grande do Norte, nós temos o apoio da Polícia Militar do estado do Rio Grande do Norte. Quando precisamos tomar água ou ir ao banheiro, sempre temos o apoio da Polícia Militar. E nós gostaríamos de agradecer de coração por todo o apoio que a Polícia Militar do estado do Rio Grande do Norte nos dá na Expedição RN. E quem nasce em Serra Negra do Norte é chamado de serranegrense do Norte. As terras que atualmente formam o território brasileiro nos séculos 17 e 18 teve uma intensa colonização a partir dos portugueses na região Nordeste, mais precisamente no litoral, na zona da mata. Foi desenvolvido um sistema voltado para a cana-de-açúcar. No sertão, no interior, foi desenvolvido um sistema econômico voltado para a criação de gado. Então, foi a partir da divisão de uma grande sesmaria, envolvendo 2 personagens da época, que Serra Negra teve seu início a partir de uma fazenda de criação. Foi por volta de 1728 que Manoel Pereira Monteiro, mais precisamente, as histórias contam que era um português que instalou definitivamente a fazenda na época, denominada pelo nome de Currais das Espinharas.
E Serra Negra do Norte, erguida na fé e na coragem de um povo trabalhador que nunca esqueceu de sua padroeira, festejada no mês de setembro. Discreta, charmosa e hospitaleira, Serra Negra preferiu desde sempre o caminho da tranquilidade, da preservação dos costumes, da economia que se renovou, mas não perdeu o sabor dos velhos tempos. Uma cidade e um povo que repousam sobre as sombras de antigas serras. A antiga Sesmaria cresceu, os seus moradores, como no passado, ainda vivem e trabalham nas áreas rurais do município e na zona urbana. O casário preservado ressalta o carinho dos serranegrenses com seu lugar. E assim como aconteceu em muitos municípios do Seridó, Serra Negra surgiu ao redor de currais e propriedades agrícolas, como a extensão do meio rural. À sombra da serra, muitas culturas marcaram a história da cidade e do seu povo, como o algodão mocó, que ocupou e sustentou toda uma geração, e tão depressa como chegou, desapareceu. Mas novas culturas, como a produção de frutas, mantêm a força econômica do campo. Foi no início do século XX, quando o Seridó viveu o auge do algodão mocó, o ouro branco do sertão. Daqueles tempos de riquezas e farturas, sobraram apenas lembranças. Hoje, a economia da cidade continua concentrada em torno da criação do gado e da agricultura, com destaque para a produção do feijão e da goiaba. Mas outro setor que está impulsionando a economia do município é a fabricação e confecção de bonés, que está gerando muitos empregos e rendas para a cidade. E é por isso que Serra Negra do Norte é conhecida como a terra do boné. Dona de riquezas seculares, Serra Negra tem muito orgulho de suas fazendas. A mais conhecida delas é a Fazenda Solidão. Além de ser um local de nascimento de um dos políticos mais poderosos do estado, o ex-senador Dinarte Marins, a fazenda foi transformada na primeira reserva ecológica federal do estado do Rio Grande do Norte. Em maio de 1982, parte da Fazenda Solidão, de propriedade do ex-senador, foi negociada com a Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA. No total, 1.166 hectares foram desapropriados para dar lugar à única reserva federal localizada em terras potiguares. Vegetação de caatinga, clima seco e fauna preservada. A Estação Ecológica do Seridó foi criada com um decreto federal em maio de 1982. Existe ao todo 27 em todo o Nordeste, mas no Rio Grande do Norte, essa é a única. Foi no ano de 1990, com a construção de novas barragens, que uma nova fase de uma agricultura familiar começou a ser escrita em Serra Negra. A construção das barragens de Serra Negra esteve diretamente ligada com a atividade econômica da cidade. A primeira dela foi a barragem da Dinamarca. Ela foi construída em 1997. Ela serve principalmente para abastecer a cidade. As outras barragens estão espalhadas em pontos estratégicos da zona rural que ajudaram a fortalecer a agricultura irrigada. Gente, a cidade de Serra Negra do Norte é uma das mais belas que conhecemos na Expedição RN. A vontade é de vir morar aqui. A calmaria, o charme, a hospitalidade dos serranegrenses é de impressionar. Passamos pouco tempo na cidade, mas o pouco tempo que passamos
deu para perceber um pouco de sua história e saber um pouco de suas lendas. E nós gostaríamos de agradecer a toda a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, que sempre nos apoia. Gostaríamos de agradecer a todos os serranegrenses e também a todos vocês que assistiram nosso vídeo até aqui. O nosso muito obrigado, um forte abraço e até a próxima cidade, se Deus nos permitir. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are